noite. Hoje, para a honra e glória de Deus, a gente vai conhecer o nosso novo lugar. Mas o nosso novo lugar não, perdão, o lugar nosso é aqui. Mas o Big Room, que nós chamamos, o pastor David chama, que é o nosso templo. Templo somos nós, né? Mas terminamos a construção da igreja e hoje nós vamos conhecer, né, e orar lá com todo mundo junto com o nosso pastor. Então hoje vai ser um culto bem diferente. Então vocês estão sendo convidados essa noite a vir e adorar o nome do Senhor, agradecendo ao Senhor a essa celebração, né? Porque a gente vai agradecer a Deus pela grande construção que é terminado e a gente vai ter agora o Big Room terminado. Vamos ficar de pé, vamos começar. E essa música que nós vamos começar é justamente isso, é um convite para adorar o Senhor. Vem e adore a Ele para a honra e glória. Amém? Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim começas para adorar. Vem assim começas diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim começas para adorar. Vem assim começas diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior será. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior será. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior será. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar.
your hands together, iglesia. Vamos a cantar al Señor. Tú és bom y tu misericordia es para siempre. Con gozo y alegría. Señor, tú és bom y tu misericordia es para siempre. Canta, iglesia. Canta conmigo. Señor, tú és bom, tua misericórdia es para sempre. Canta, igreja, canta. Senhor, tu és bom, tua misericórdia es para sempre. Todos os povos te exaltarão. Em geração te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Put your hands together for the Lord. Senhor, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão. Em geração te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Te adorarei, adora, igreja. Te adorarei com gozo. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good. So good. So good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Canta. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Aleluia. Com gozo, igreja. Estamos celebrando al Señor. Señor, tu amor. Cántalo. Orarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é, Deus é bom. Aleluia! Deus é bom. Podem sentar. Pode sentar-se. Aleluia! Dá um aleluia aí. Amém. Esse aleluia foi quase bom. Vamos dar um aleluia daquele que crê no Senhor mesmo. Vamos lá? Aleluia! Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Tem que acordar aí quem está dormindo. E glória ao nome de Jesus. Que gostoso que você já está conosco. Normalmente quem vem aqui nesse momento é o pastor Sandro, mas ele está de férias essa semana. Está lá em Key West. Nada como ser pastor, né? Isso é porque é auxiliar, né? Se fosse o principal, então não estava. Mas eu descontei. Em setembro eu vou comemorar 35 anos de casado, se eu viver até lá. E eu vou comemorar na Itália, olha aí. Ele que quis ser auxiliar, né? Quem mandou? Vai para Key West, né? Quando eu morava no Brasil era assim, meu pastor ia para
Búzios, eu ia para Praia Grande, porque ele era o pastor, agora inverteu. Então, como o mundo dá voltas, né? Que gostoso que você está aqui. Estou feliz por causa de Jesus na minha vida, na nossa vida, porque Ele é a razão pela qual nós existimos, respiramos, andamos, sobrevivemos, porque Ele renova, decide renovar as misericórdias dEle todas as manhãs. Isso nos faz permanecer vivos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E sabe que cada vizinho teu devia te abraçar todos os dias e dizer: obrigado que você mora aqui. Sabe por quê? Não é por causa do barulho que você faz cantando, não. É porque está escrito na Bíblia assim, ó: vai às ruas de Jerusalém, dai voltas, vá às suas ruas, praças e esquinas, e vê se você encontra um justo, um só. E se você encontrar, eu manterei viva a cidade. Sabe por que Orlando existe, porque São Paulo existe, porque Curitiba existe, porque a sua cidade existe? Porque você está lá. Você é a razão pela qual Deus mantém viva a sua cidade, porque você está ali louvando o nome de Jesus. Louvado seja o nome dele, amém? Amém. Hoje nós vamos terminar, se Deus quiser, o nosso culto 7h30. Eles já me pedem para terminar às 8h. Eu sempre termino 8h30, exceto nos últimos 3 domingos, hein, gente? Eu fui parabenizado porque eu consegui terminar às 8h nos últimos 3 domingos. Eu estou aprendendo, vou chegar lá. E nós vamos terminar 7h30 dessa vez. Por quê? O nosso, como disse bem a Isabel, o nosso big room, nosso salão, worship center, o local de adoração a Deus, que precisou ser reformado, a reforma terminou. Graças a Deus, tudo está terminado, tudo está pronto. E nós vamos para lá hoje, depois deste culto, fazer uma caminhada de oração. O pastor Dene de Armas, que é o vice-pastor da igreja, estará conosco daqui a pouco. Ele vai nos conduzir, orientar a esse momento de oração. Então, no final do nosso culto, eu gostaria de que todos vocês gastassem 5, 10, 15, 20 minutos lá no Big Room, lá na grande sala de adoração a Deus, para estarmos ali. O nosso pastor tem dito uma palavra muito interessante. Ele disse: nós reformamos este prédio, não é porque nós queremos gastar dinheiro com o prédio. O prédio tem 30 anos sem ser mexido nele. Todo o cabeamento, tudo que está em cima do teto, por trás das paredes, embaixo no chão, tem 30 anos. Olha só, então precisou descascar tudo e refazer todo esse cabeamento, fiação, etc. e tal. Então tudo está pronto, graças a Deus, e nós vamos poder voltar para lá a partir de domingo que vem. Quem frequenta os cultos de sábado à tarde e de domingo de manhã já podem ir direto para lá. O horário muda um pouquinho. A partir de domingo que vem, sábado, mesma coisa, 6h30 da tarde, lá no Big Room. Domingo, 9 da manhã, o primeiro culto. Segundo culto, 10h45 da manhã. E terceiro culto, 12h15. Ok? Gravaram aí os horários? Nos 2 últimos cultos da manhã, 10h15 e meio-dia, 10h45 e meio-dia e 15, você pode ter tradução para o português. Então, em 2 cultos a partir de domingo que vem. Combinado? Amém? Amém mesmo? Então vamos ficar de pé, vamos continuar glorificando o nome de Jesus. E se você veio preparado, não vai entregar a oferta agora não, para o final. Vamos fazer o seguinte: em vez de entregarmos as ofertas agora, segura aí o ofertório. Quem sabe Deus fala com você para você dar mais enquanto você segura. Segura aí o ofertório. E na hora que nós formos sair daqui para a oração, antes de ir à oração, você sai do seu banco, entrega a sua oferta, deposita no altar do Senhor a sua dedicação financeira a Jesus Cristo. E em seguida, nós vamos todos para lá, para ter um tempo de oração e ver aquele salão novo que Deus nos tem dado. Uma palavra ainda de orientação: nós brasileiros no domingo à noite, ou 6h30, seguiremos neste salão, tá bom? Os cultos da noite, de domingo à noite, seguirão neste salão, amém? Glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor.
declarando que somente a graça dele nos basta, amém? Nós não precisamos de mais nada, além do amor e da graça do nosso Senhor, aleluia. Pra sempre és fiel, Senhor, das nova vida ao pecador, nos trata com tua misericórdia e nada apaga o teu amor. Por favor, não esqueça de nós, os teus filhos, de tuas promessas, Senhor. Tua graça, Senhor, é o que satisfaz o meu coração e nada mais, Senhor. Tão grande é o teu amor, Senhor. Os fracos ganham teu favor. E guia-nos, Senhor, e guia-nos até a salvação. Teu povo canta em teu louvor. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Oh, your grace. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Everything's out of us. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Amém. Tome o seu assento. Que bom, que gostoso. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa terça-feira, aqui na nossa igreja, nós começaremos uma jornada de leitura da Bíblia. Quando este prédio, há 30 e poucos anos atrás, foi inaugurado, o pastor, então, da igreja, a primeira frase que ele disse no dia da inauguração, no púlpito desta igreja, lá no Big Room, ele disse: Jesus Cristo é o Senhor. Foi a primeira frase oficial dita num culto nesta igreja. E agora, na reinauguração, perguntaram ao nosso pastor David Wood: pastor, qual é a palavra que o senhor vai usar? Ele disse: a palavra. E o pessoal disse: mas qual palavra? Ele disse: a única, a palavra de Deus. Ok, pastor, mas qual trecho da palavra de Deus? Ele disse: qual trecho é mais importante? O pessoal ficou sem resposta. Ele disse: a palavra é importante.
Então a primeira palavra a ser dita nesse salão será a palavra de Deus. E na terça-feira nós começaremos a ler a Bíblia e só vamos parar na sexta-feira quando terminar o Apocalipse. 24 horas por dia, a partir de terça-feira de manhã. Ai, mas eu não sabia. Estava no site. Estava no boletim. Ah, mas eu queria tanto ir orar. As pessoas que estão lá vão orar de 10 em 10 minutos. Vão orar não, vão ler a Bíblia de 10 em 10 minutos. Se você quiser chegar ali e pergunta para a pessoa assim, você que é o próximo? Fala, quer dividir 5 minutos cada um? Se ele topar, você pode ir ler. Mas pastor, eu não sou bom em inglês. Leia em português. A única coisa que vai acontecer é que tem uma Bíblia grande em inglês, você lê em português. E quando você acabou de ler, você marca na Bíblia em inglês onde você terminou, para a pessoa seguinte vir e continuar a ler. Olha que bênção. A Bíblia será lida inteira nesta semana aqui na nossa igreja. E na sexta-feira termina com uma noite de louvor a Deus, de muita música, de muita glorificação ao nome de Jesus. E você também é convidado para participar dessa inauguração do nosso novo salão. Há 3 semanas, durante todo o mês de julho, Deus colocou no meu coração de pregar sobre o que Ele é capaz e pode e deseja fazer por você. Durante todo o mês de julho, eu não sei se você percebeu, quem vem direitinho aqui na nossa igreja, creio que percebeu, durante todo o mês de julho a palavra foi, o que eu posso esperar de Deus? A palavra foi, como Deus age e faz milagres. E hoje nós continuaremos assim. Todavia, a partir do mês de agosto, e durante todo o mês de agosto, e todo o mês de setembro, e um pedaço do mês de outubro, o sermão da manhã será o mesmo sermão da noite. Nós vamos aprender sobre o que Deus espera de nós. No mês de julho, nós aprendemos o que eu posso esperar do Senhor. A partir do mês que vem, nós vamos começar a aprender o que Deus espera de mim. E nós vamos estudar de manhã e de noite. Portanto, nos 5 cultos da igreja. Sábado, 3 de manhã em inglês, e no domingo à noite, nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Se você tem o livro de Atos dos Apóstolos na sua Bíblia, quase todas as Bíblias têm, você pode já ir lendo e descobrindo as maravilhas de Deus nestas passagens que nós vamos estar aprendendo dele nos próximos dias. Mas hoje eu quero ler com você 2 Crônicas, capítulo 6. Eu não sei se você tem uma Bíblia. Se você tem uma Bíblia, abre aí. 2 Crônicas é um livro complicado de encontrar, mas ele existe. Pode ir que tenha fé que você vai encontrar. Para você achar crônicas, eu acho que uma boa dica é você chegar em Salmos. Vai em Salmos e vai dando uma marcha ré. Você vai encontrar Jó, vai passar lá por Neemias, por Esther, e aí você vai chegar em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 6. Esse trecho da Bíblia é a oração de Salomão no dia da consagração do templo. Agora, deixe-me dizer uma coisa antes de ler para você. No Novo Testamento, não há nenhuma orientação para que construamos um templo. Até o ano 300 da nossa era, não haviam templos cristãos. O povo se reunia nas casas. Só no ano 300, a conversão do imperador Constantino, no império, na cidade que ele deu o nome, Constantinopla, hoje é a Turquia, quando ele se converte, então ele resolve construir grandes templos para abrigar as grandes massas de pessoas que seguiam Jesus naquele tempo. No Novo Testamento, o templo é você e eu. A Bíblia diz, nós somos, tanto no plural quanto no singular, nós somos o templo do Espírito Santo. Todavia, nós precisamos de locais para reunir o povo para adoração. Nada errado de ter o templo. Mas hoje, então, o que nós vamos consagrar é aquele lugar, reconsagrar aquele lugar ao Senhor. E isto não significa que Deus vai morar lá. Vamos ler a Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 6. Tem para vocês lerem aí? Tem?
Então, é um trecho grande, eu vou ler pelo menos os 11 primeiros versículos. Então, vamos ler juntos aí. Você tem NVI? Aí, você sabe se é NVI? Ok. Então, vamos lá. 6. E Salomão exclamou: ó Senhor, o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construiu para ti um templo magnífico, um lugar para que nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se, abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por suas mãos cumpriu o que prometeu com a sua boca a meu pai Davi, quando lhe disse: desde o dia em que tirei meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel, o meu povo, mas agora escolhi Jerusalém para o meu nome, ali estar, e escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel. Como o Senhor tinha prometido, construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que ele fez com os israelitas. E aí o Salomão faz esta oração. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2,25 metros de comprimento e de largura e 1,35 metros de altura no centro do pátio externo. O rei ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a sua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com a tua boca fizeste e com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel. E tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andar segundo a minha lei, como você tem feito. Agora, ó Senhor Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste ao teu servo Davi. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus mesmo, os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao meu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para esse lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para esse lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o seu perdão. E no final dessa oração, ele mostra várias possibilidades, razões, causas pelas quais as pessoas orariam a Deus, e sobre isto nós vamos conversar agora. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, essa é a sua palavra rica, cheia de bênçãos, de instruções, de orientações para a nossa vida.
E eu quero agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, clamar a sua bênção, a intervenção do teu Espírito em nossa mente e coração. Somos limitados, pequenos, incapazes de entender as grandezas, as maravilhas da sua palavra, porquanto ela é espiritual, infinita, enorme para o nosso entendimento. Então Deus, por intermédio da ação do Espírito Santo do Senhor, abre o nosso entendimento, a fim de que a palavra entre e ela, a palavra, produza mudanças, frutos necessários e desejados pelo Senhor nas nossas vidas hoje. Nos abençoe no recebimento da sua palavra. A própria palavra, querido Deus, diz que Satanás atua cegando o entendimento do incrédulo, a fim de que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Jesus. Nessa hora, portanto, imbuído da autoridade que temos, pois fomos lavados no sangue de Jesus e o nosso nome escrito no livro da vida, nós repreendemos e proibimos toda e qualquer ação do maligno tentando cegar o nosso entendimento, declaramos toda e qualquer ação do inferno derrotada, declaramos a vitória de Jesus, nossas mentes, ouvidos e corações abertos e libertos para receber a sua palavra. Faz isso, nós te pedimos, no nome bendito, maravilhoso, no nome forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Deixe-me mostrar algumas coisas importantes deste capítulo. Coisas que eu aprendo a respeito de Deus. 5 coisas importantes. Eu vou mencionar bem rapidamente, porque eu vou terminar às 7h30. As 5 coisas mais importantes que eu aprendo nesse trecho da Bíblia Sagrada. Primeiro, Deus é guardador de alianças. Não é que ele pega a aliança e guarda numa gaveta para não perder, não é nesse sentido. Guardador de aliança significa que toda aliança que ele faz com você, ele a cumprirá, ele será fiel na parte dele. Toda aliança que Deus faz conosco, ele a cumprirá. Deus, em primeiro lugar, é um guardador de aliança. Quando Salomão está orando, ele diz para Deus: Deus, você fez uma aliança com o seu povo, e agora eu estou aqui diante de você para te lembrar da aliança. Como se Deus precisasse ser lembrado. Na verdade, nós quem precisamos lembrar que Ele é fiel nas alianças que Ele faz conosco. E isso deve trazer para nós segurança, mesmo em dias de dificuldades, porque Ele fez aliança. Segundo, muito parecido com isso, diz o trecho que Ele é um cumpridor de promessas. Deus é um cumpridor de promessas. Se Ele promete, Ele cumpre. Se Ele falou que vai fazer, Ele faz. Não importa o que está acontecendo, não importam as circunstâncias ao redor da minha vida, não importa o que as pessoas estão dizendo, fazendo em meu favor ou contra mim, nada disso importa, porque quando Deus promete, Ele vai cumprir, não interessa a quem doa. Não interessa o que custe para ninguém, Deus cumprirá com as suas promessas. Há promessas de Deus na Bíblia para todos nós, e eu sei que cada um de nós tem promessas individuais, tem promessas dele, particulares dele, no coração da gente. Frequentemente eu encontro com pessoas que estão aqui, e elas me falam: pastor, Deus foi claro quando disse, vem morar em Orlando. E eu falo, amém. Amém. Aliás, eu quero que todo mundo more em Orlando. Quando eu mudei para cá, eu encontrei um brasileiro que mora aqui há 25 anos, e ele disse assim para mim: bem-vindo ao único estado brasileiro que deu certo. Eu gostaria que todo mundo morasse aqui, lógico. Mas é tão bom quando eu ouço de alguém que diz assim: Nassif, Deus falou, Ele prometeu. Então, meu irmão, não se preocupa com nada, não se preocupa como é que vai acontecer, não se preocupa com nada, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Agora, anda na linha, né? É o que estava escrito na Bíblia lá também, já já a gente chega lá. Mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir com o que Ele prometeu, porque Deus é guardador de aliança, Deus é cumpridor de promessa. Tem uma passagem da Bíblia que diz: Deus não é homem para se arrepender, nem filho de homem para mentir. Deus, quando promete, Ele cumpre. Amém ou não amém?
Amém. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Está escrito aqui nesse trecho que lemos. Outra coisa importante que tem aqui, terceiro lugar, e aqui eu quero gastar um tempinho com você. Deus, Ele é um respondedor de oração. Eu estou tentando deixar tudo mais ou menos igual. Ele é um guardador de alianças, é um cumpridor de promessas, e Ele é um respondedor, olha que horrível, de oração, não tinha uma palavra melhor. Ele é aquele que responde às nossas orações. Vale a pena orar, porque Deus falou que Ele responde. O Senhor Jesus Cristo nos convidou a orar. O Senhor Jesus Cristo nos incentivou a orar. Se Ele incentivou a orar, é porque Deus lá no céu tem várias alternativas, aparentemente dependendo dos pedidos que a gente faz. Ora, podemos orar. Deus é um respondedor de oração. Ele sempre responde oração. E nesse trecho da Bíblia Sagrada, o trecho que nós não lemos, mas você pode ler na sua casa, há pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orações que Deus responde. A primeira coisa que o Salomão está dizendo, ele falou: Senhor, eu sei que se nós orarmos no seu templo, então o Senhor fará justiça entre irmãos. Ele está dizendo, às vezes um irmão se levanta contra outro. Às vezes um concidadão se levanta contra outro. Às vezes um ser humano se levanta contra outro. Mas o Salomão está dizendo que se eu for orar diante do Senhor, Deus será justo juiz em julgar a causa em favor de quem está correto. E rebenta a cabeça de quem não está. Em outras palavras, Ele é o meu melhor advogado e é o meu melhor juiz. Se eu orar ali, Deus vai fazer justiça. Outra oração que Deus responde é que se eu for ferido na guerra e eu orar a Deus, Ele cura as minhas feridas e me liberta das batalhas. O Salomão está dizendo, Deus, se nós viermos aqui orar nesse lugar, então, e se alguém foi ferido na guerra, o Senhor curará, o Senhor restaurará. Deus fará isso para a gente. Mas nós temos guerra, nós temos enfrentamentos difíceis, nós temos falsos amigos, nem precisa mencionar. Nós temos dificuldades financeiras, Nós temos lutas, pessoas que agem contra nós. E às vezes a batalha não é só porque alguém é contra a gente. Às vezes a batalha é simplesmente o dia a dia, o sair para ganhar o pão de cada dia, a batalha. Vamos para a batalha de cada dia e nos ferimos, nos machucamos. E a Bíblia diz que se eu for no templo, Deus me curaria e me daria livramentos. Terceiro, Ele restauraria a minha prosperidade. Eu estava próspero, as coisas estavam indo bem, e de repente veio uma seca. As plantas murcharam, os lagos se secaram, o gado morreu de sede. É o que ele está orando ali. Deus, se por acaso parar de chover, e a gente perder a plantação e perder o gado, e naqueles tempos a riqueza de um ser humano era contada não pelo número, a quantidade de dólar que ele tinha, né? Não pela quantidade de euros que ele tinha, não para a quantidade de ações que ele tinha, não para a quantidade de imóveis que ele tinha, mas a riqueza basicamente era contada pela quantidade de terra, de gado e de plantação que uma pessoa tinha. E ele diz, se a seca bate em tudo isso, e nós começamos a perder tudo isso, se nós voltarmos ao Senhor neste templo, o Senhor restauraria, restituiria, nos daria de volta a prosperidade, viveríamos de novo com prosperidade. A outra coisa que ele diz que Deus responde no templo, é que Deus restaura, devolve a dignidade de vida. Aí não é mais uma questão de ser e ter mais, mas era uma questão do mínimo, da sobrevivência, da dignidade. Ele está dizendo, Deus, nenhum dos teus filhos vai passar fome,
porque eles virão no templo e orarão, e o Senhor cuidará deles, o Senhor dará dignidade de vida para eles. O Senhor responde oração. Se nós viermos no seu santo templo e orarmos, o Senhor daria dignidade de vida, muito parecido com o que o próprio Davi disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, Ele me dá dignidade de vida. No deserto Ele escolhe água boa, não qualquer água, no deserto Ele escolhe relva verde e não qualquer plantinha, porque Ele dá dignidade de vida. Mas interessante, o Salomão ora uma coisa, que de vez em quando eu oro por nós e pelos que formam leis neste país. O Salomão está dizendo: Deus, e o estrangeiro que vier a este templo e orar ao Senhor, o Senhor responderá a oração do estrangeiro. Pegou a gente, não pegou? Pegou a gente. Eu imagino que a oração que a gente ora: Senhor, o Senhor faz qualquer negócio, faz L1 dar certo, IB5 dá certo, E não sei o que dá certo, O não sei o que dá certo, F não sei o que lá dá certo, o Senhor dá um jeito, mas responde a oração desse povo estrangeiro aqui. Ele responde a oração do estrangeiro se ele for no templo e orar para ele. Depois ele diz: Senhor, se um dia precisarmos ir para a batalha e o inimigo se levantar ferrenho contra nós e nós começarmos a sermos derrotados pelo inimigo e a gente correr neste lugar e levantar as nossas orações, o Senhor nos dará vitórias, nos dará vitórias. E a última oração que o Salomão diz que Deus responderia no templo era que, se por acaso alguém roubou o nosso direito, Deus faria justiça. Deus faria justiça. Na primeira oração é entre irmãos, agora é entre nações. Se alguém está pegando o que não é nosso e nós orarmos, Deus responderia, traria livramento, traria restauração, traria restituição, devolveria o que era nosso. Em todo o trecho da oração de Salomão, o tema é o seguinte: o Senhor nos deu vida tranquila, o Senhor nos deu livramentos, o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu prosperidade, o Senhor nos deu uma vida com dignidade, o Senhor incluiu o estrangeiro entre nós, o Senhor nos deu vitória nas batalhas, e o Senhor executou o direito a nosso favor, mas nós perdemos isso. A oração que o Salomão está fazendo é: se por acaso eu perder estas coisas, eu posso voltar diante do Senhor e dizer: Deus, a bênção que você me deu no passado se foi. Aquilo que eu tinha escorreu pelos dedos de minha mão. Alguém me roubou, alguém me tomou, a circunstância levou, a temperatura, o éter, o clima estragou, o inimigo roubou, o juiz não julgou a causa a meu favor, sendo eu justo na situação. Eu estou escravizado, e alguns de nós nos encontramos assim aqui. Não podemos nos mexer, não podemos andar, não podemos nos locomover. Senhor, eu tinha e não tenho mais. Então Salomão, na dedicação do templo, vai fazer estas orações, mas ele diz que para que consigamos obter o que perdemos, ou conquistar o que sonhamos por causa das promessas do Senhor, nós precisamos aprender que Deus, antes de ser um respondedor de orações, Deus é um Deus perdoador.
Por quê? Em todos esses trechos da Bíblia, da oração de Salomão, há uma tônica o tempo todo, nos 8 diferentes itens, nas 8 diferentes situações de oração. O tempo todo Salomão está dizendo: se por acaso o teu povo pecar e cair na mão do inimigo, se por acaso o teu povo pecar e vir uma seca, se por acaso o teu povo pecar e vir a enfermidade, se por acaso o teu povo pecar e eles forem feridos sem possibilidade de cura, se por acaso o seu povo pecar e eles perderem as batalhas, o que Salomão está ensinando? Nem toda desgraça de nossa vida é uma consequência do nosso pecado. Nem toda desgraça, nem toda catástrofe, nem toda tempestade, nem toda dificuldade, nem todo perrengue, nem todo transe agudo, nem todo relacionamento complicado é causa de um pecado que cometemos. Mas, se este for o caso, Salomão está dizendo no dia da dedicação do templo: se você está perdendo a causa, perdendo o que tem, perdendo a prosperidade, perdendo a dignidade de vida, perdendo a saúde, perdendo as batalhas, perdendo as causas que deveriam a seu favor, e isto é por causa de um pecado que você cometeu, eu vou te dizer como você tem que resolver isso. O Salomão então diz: reconhece que você pecou. Reconhece. Fala: Senhor, eu fiz errado. E tem que chamar o pecado pelo nome. Não vai dizer, você pegou, sei lá, vou dar um exemplo bobo, vai, mas que é possível. Você pegou, sei lá o que você pegou, a caneta do teu patrão. E aí, as coisas não estão dando bem, e você vai orar, e quando você vai orar, aparece uma caneta na sua mente. Aí você fala: eu já sei da caneta, sai daí, eu estou falando com Deus. E o Espírito Santo mostra a caneta de novo para você. Fala: dá licença, caneta, eu estou falando com Deus. E o Espírito Santo fala: você pegou a caneta do teu patrão. Aí você pega e fala assim: eu? Você ainda discute com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou: Ele falou: não peguei. A caneta estava abandonada. Fazia dias que ela estava em cima daquela mesa, empoeirando, solitária, entristecida, já num processo de depressão profunda. Eu simplesmente a trouxe ao meu convívio e ela é feliz agora. Isso não é confessar. Isso é jogar a culpa no outro. Confessar é falar: Senhor, é verdade, vou devolver a caneta. Eu estive uma vez num país chamado Suância, numa cidade chamada Suância, no país de Gales. E em Suância, em 1850, caiu um grande avivamento no país de Gales. E muita gente se convertendo. Eu fui numa avenida com dezenas de prédios de igrejas durante o avivamento, era uma em frente da outra. Por mais de 10 anos, na cidade de Suância, no país de Gales, não havia um prisioneiro em nenhuma cadeia, porque todo mundo tinha virado crente. Era incrível o que tinha acontecido naquela cidade. E aí um senhor, que trabalhava no porto, construindo um navio, estava lá orando em casa, e o Espírito Santo falou: você pegou umas ferramentas do teu patrão, vai lá devolver. E ele obedeceu o Espírito Santo, jogou numa malinha, levou lá, bateu na porta do gerente, disse: olha, eu me converti, e o Espírito Santo falou que é para eu devolver as ferramentas que eu roubei. Eu sei que eu posso ir preso, não tem problema, mas o Espírito Santo falou que é para eu devolver as ferramentas, eu vim devolver. O gerente da companhia de construção de navios falou assim para ele: olha, está vendo aquele galpão, aquele warehouse grandão ali? Nós construímos agora, sabe para quê? Para guardar a ferramenta devolvida. A gente não aguenta mais
Então agora a empresa decidiu que as ferramentas são presentes para o senhor. Pode levar para casa, é presente para o senhor, leva. Não tem onde pôr. Isso era o Espírito Santo agindo. Mas quando Deus fala, você vai e obedece. Então, o que o Salomão está dizendo? A coisa está ruim. Examina. Examina. Examina o teu coração como? Fala, Deus, o que está acontecendo tem a ver com a pisada no tomate? Tem a ver com pecado? Tem a ver com uma desobediência? Tem a ver com algo que está desagradando o seu coração? E aí deixa o Espírito Santo revelar. Não precisa fazer assim. Eu vou fazer, se Deus permitir, eu vou fazer 60 anos, dia 9 de dezembro, aceito em adiantado os presentes, porque eu não sei se eu vou viver até lá. E dia 9 de dezembro, fazer 60. Então não adianta eu chegar aqui e falar, Senhor, estou fazendo 60. Quando eu tinha 2, eu fiz alguma coisa errada? E quando eu tinha 4, Jesus, sabe por quê? Porque isso é hipocrisia. E não é isso que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer falar assim para você. Quer que você fale assim para ele, há algo errado no meu coração. Se há, eu tenho certeza absoluta, imediatamente o Espírito Santo te dirá. E aí o que você vai fazer? O segundo passo que o Salomão diz. Vai até a presença do Senhor e confessa. Confessar não é fazer promessas. Confessar é simplesmente falar, Deus, eu confirmo para você que eu estou em pecado. Tem gente que fala assim, o Espírito Santo fala, você está fazendo coisa errada. Pode deixar, Espírito Santo, eu vou ler a Bíblia todo dia agora. Não, Espírito Santo, eu vou melhorar o meu dízimo, vai ser mais gordo o meu dízimo. Não, Espírito Santo, eu vou em todos os cultos sem chegar atrasado, mesmo sendo brasileiro, eu prometo. Não, quando o Espírito Santo te convence do pecado, tudo que o Espírito Santo deseja que você fala é verdade. É verdade. Confessa, fala, é assim mesmo, eu fiz isso, eu pratiquei isso, tenho praticado isso, deixado de praticar o que é certo, é verdade. Segundo passo. Terceiro, Salomão na dedicação do templo diz, se você já está convencido do pecado, você já confessou diante do Senhor, arrepende. E o que é arrepender? Primeiro, o que não é arrepender? Arrepender não é chorar. Às vezes, diante de Deus, eu começo a chorar quando Ele mostra os meus pecados, a minha miséria, minha pequenez, a minha falibilidade, que eu sou falho. Eu choro quando eu não consigo falar português também. E de vez em quando a gente chora. Mas isso ainda não é arrepender. Arrepender também não é remorso. Ai, o que eu fiz? 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 E continua fazendo. Remorso não é arrependimento. A melhor maneira de explicar arrependimento é a ilustração da estrada. Quando você está com o seu carro e você vê a placa ali na frente, retorno. Retorno quer dizer, pode sair dessa direção e ir para outra direção. Outra possibilidade é você estar numa estrada e percebe que está na estrada errada e tem uma placa na frente, saída. Sair da estrada errada, ir para a estrada certa, isso é arrependimento. Ai, Senhor, é verdade, eu pequei. Oh, Senhor, o que eu fiz? E continua fazendo. Isso não é arrependimento. Isso é hipocrisia. Isso é religiosidade. Não serve para nada. Quarta, Salomão diz, conserta na oração dele. O que é consertar? Está aqui o Eduardo, na minha frente.
e por alguma razão eu pequei contra Deus e contra o Eduardo. Como que eu peco contra Deus e contra pessoas? Quando eu, por exemplo, tenho um pensamento ruim, uma atitude errada, uma falta de caráter, uma picaretada entre eu e Deus, é entre eu e Deus. Mas quando a minha conduta ruim machuca outra pessoa, eu preciso consertar. Então eu vou chegar para o Eduardo e vou dizer assim: Eduardo, o Espírito Santo me convenceu, é verdade, eu pequei contra Deus e pequei contra você. E eu vim aqui pedir perdão. Joia? Não. Não. O que a Bíblia deseja é que eu chegue para o Eduardo e fale: Eduardo, eu pequei contra Deus e contra você, eu prejudiquei você, eu quero te dizer, você pode me perdoar? Número 1. Número 2, o que eu posso fazer, Eduardo, para diminuir, ou se for possível, sarar a dor que eu causei em você? Esse negócio de marido falou: oh, amor, perdão, e continua igual. Meu amor, me perdoe, o que eu posso fazer para diminuir a dor que eu causei, ou sarar a dor que eu causei. E nestas horas, meus irmãos, se eu vou para o Eduardo, que eu machuquei o Eduardo, e chego para ele e falo: Eduardo, eu pequei contra Deus e contra você, eu vim aqui te pedir perdão e perguntar a você o que eu posso fazer para diminuir sua dor, eu tenho que dar a ele o direito de sentir dor ainda. Tem marido que chega para mim e fala: pastor, eu fiz um negócio com a minha mulher, chorou que não um negócio lá, eu cheguei para ela, me humilhei, cheguei e falei assim: perdão. E aí, lógico, querido, lógico, mas continuou chorando, pastor. Falei: cara, dá um tempo. Eu dei, de noite eu fui procurar ela para a gente lavar a louça, falou: estou com dor de cabeça. Lógico, ela está machucada ainda. Dá um tempo para parar a dor do outro. Dá a outra pessoa o direito de sarar no tempo dela. Porque quando você pede perdão a alguém, faz bem para você. Ela fica com Deus. Quando alguém te procura e pede perdão, ainda que doa, perdoe. Por quê? Porque quando você perdoa, não faz bem para a pessoa, faz bem para você. Ah, pastor, mas não está escrito na Bíblia que a gente tem que perdoar e esquecer? Não, em nenhum lugar da Bíblia. Não. Ah, porque eu sempre pensei que eu perdoei, mas eu sempre lembro, então eu não perdoei. Você sempre vai lembrar. Na eternidade você vai lembrar. O que muda é a minha atitude para com a pessoa que me pediu perdão. Eu ainda tenho dores, ainda lembro, dói aqui, mas a minha atitude para com ela mudou. Um exemplo: agora é o Eduardo que fez uma coisa ruim contra mim. Me pediu perdão, está perdoado, Edu, não tem erro não, tudo bem. Mas está doendo. Um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, ainda lembro, dói. Aí eu estou passando na rua e vejo o Eduardo com o carro parado, com o pneu furado, e desesperado lá, eu paro o meu carro. O que aconteceu, Eduardo? Furou o pneu e o step está furado. Coisa de brazuca. Não tem problema. Nós vamos levantar esse carro aqui, vou emprestar o meu step que serve aí, você vai consertar os dois, me devolve o meu. E ajudo ainda. Ou, furou o pneu, não tem um macaco. Não tem problema, eu tenho, vamos lá, prestar o macaco. Mesmo que haja ainda lembrança, eu tenho que mudar a minha atitude. O Salomão, quando vai orar, ele diz exatamente estas coisas. Deus é perdoador. Mas você precisa entender uma coisa: se a situação ruim pela qual você passa, o Espírito de Deus hoje te convence que é fruto de pecado, vai diante do Senhor, confessa, muda de atitude. E se o seu pecado machucou alguém, vai até essa pessoa,
conserta com ela e pergunta para ela o que você pode fazer para diminuir essa dor e, se possível, sarar essa dor. E nunca mais repita isso para com essa pessoa e para ninguém. O que a Bíblia Sagrada está dizendo? Que o Senhor no templo dele responde orações. Se você tinha saúde, perdeu. Tinha uma certa prosperidade, perdeu. Tinha dignidade, perdeu. Tinha bens e perdeu. Estava bem e não está mais. A pergunta que você tem que fazer hoje à noite: Senhor, o que está acontecendo comigo é em razão, é por causa de algum pecado? Se o Espírito Santo te convence que é, confessa, arrepende, conserta, e a bênção lhe será restituída. A saúde volta, a dignidade vem, a justiça é feita, a causa é ganha, a batalha é em vitória, os bens retornam, a vida é abençoada de novo. Porque se tudo isso que você perdeu, o perdeu por causa de um pecado, tendo confessado, o Senhor te perdoa, o Senhor restitui, o Senhor devolve tudo. Amém? Amém mesmo? Amém, graças a Deus. Louvado seja. Finalizando. Duas coisas. Uma delas eu vou mencionar, outra o pastor Danny de Armas o fará. Sobre a grandeza de Deus e que ele não pode ser contido em templos. Pastor Danny, if you please come. Pastor Danny de Armas, eu queria que nós o recebêssemos com uma salva de palmas agora. Thank you for coming. God bless you. O pastor Danny de Armas não sabe de uma história, vou contar rapidamente para ele aqui. Não sei quantos de vocês se lembram, uns 4 ou 5 domingos atrás, antes da nossa viagem para o Brasil, o Rafael veio aqui por trás, meu filho, e chegou aqui e interrompeu o culto e dei um aviso. Eu fiquei esperando o Rafa dar o aviso, e quando o Rafa acabou de dar o aviso, eu falei para ele assim: Rafael, quem que manda aqui? A resposta dele: Danny de Armas. Até Rafael sabe. Mas eu quero, antes de passar a palavra para o pastor Danny de Armas, dizer para você da minha gratidão, da minha alegria a Deus, por ter esse homem como um dos mentores que eu tenho aqui, um dos homens que tem sido um grande amigo, um orientador, uma bênção, um suporte tremendo para o nosso ministério aqui. É uma honra receber o pastor Danny de Armas aqui, que é o vice-pastor da igreja, o administrador-geral da igreja, e ele vai nos conduzir nesse momento de oração para lá. Mas como eu combinei com você, eu ainda preciso te dizer uma única coisa. Há certas situações na nossa vida que o Salomão nos disse, acontecem conosco por causa de um pecado que cometemos. Se o Espírito Santo te mostra isso, arrepende, confessa, arrepende, muda. E a bênção que você perdeu lhe será restituída, segundo Crônicas. Todavia, não está escrito isso lá, mas eu tenho o sentimento de dizer isso para você. Jamais julgue ninguém. Porque se você encontrar alguém que a vida não está dando certo, que ele perdeu um bem, perdeu uma casa, perdeu um emprego, perdeu a saúde, a situação familiar não andou direito, jamais julgue essa pessoa dizendo: deve estar em pecado. Sabe por quê? Nem toda situação difícil na nossa vida é fruto de um pecado. Muitas vezes é a obra de Deus trabalhando no nosso coração e na nossa mente, lapidando o nosso caráter, lapidando o nosso coração e preparando-nos para bênçãos maiores na nossa vida. A única pessoa que você deve julgar é você mesmo, em oração diante do Espírito Santo. Amém? Agora, logo depois da palavra do pastor Danny sobre a grandeza de Deus, que ele não cabe em templos, mas nós temos o nosso templo,
ele vai falar um pouco sobre isso e vai nos conduzir e orientar como ir para lá. Antes de irmos para lá, nós vamos em solenidade, em louvor, em adoração, aqueles que vieram preparados para isso, deixaremos os nossos lugares, passaremos por aqui pelo altar e nestes baldes, deixaremos a nossa oferta de amor, de sacrifício ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Pastor Dani de Armas. A paz do Senhor. Amém. It's a joy to be with you tonight. É uma grande alegria estar com vocês aqui nessa noite. That's all the Portuguese I know. Isso é todo português que eu sei. A paz do Senhor. Yeah. So it's a joy to be here with you, to share with you for just a minute before we walk over to the new worship center. É uma alegria para mim poder compartilhar um pouco com vocês antes de irmos ali no templo de adoração. This weekend had an opportunity to set the stage for our church family as we went over there for the first time. Nesse final de semana eu tive a oportunidade de falar um pouco, antes da gente ir para lá, de falar um pouco de como está sendo lá. In 2 Chronicles chapter 6, Lá em 2 Crônicas capítulo 6, verse 18 says no this. versículo 18 diz assim. I might need to. 2 Chronicles 6. Is it on the screen? Oh, okay, cool. Great. 6:18. Thank you. But will God indeed dwell with man on earth? É isso mesmo? Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Behold, heaven and the highest heaven Mas os céus e mesmo os mais altos céus cannot contain you. não podem conter-te. How much less Muito menos this house that I've built? esse templo que eu construí. That is Solomon's prayer. Essa foi a oração de Salomão. Solomon built an amazing temple. Salomão construiu um templo maravilhoso. We have a beautiful worship center over there. Nós temos um templo de adoração maravilhoso aqui. But it's not as beautiful as Solomon's Mas não temple. é tão bonito quanto o templo de Salomão. And yet Solomon said, Mas ainda assim Salomão disse: his temple, the temple he built, could not contain God. o templo que ele construiu não podia conter Deus. In fact, he said not even the highest heavens can E contain ele God. também disse: nem mesmo os mais altos céus podem conter o nosso Deus. So we did not build a building Nós não construímos esse prédio to contain God, para conter Deus ali dentro, but to hold worshipers of God. mas para mantermos adoradores de Deus ali. I've had the privilege to go to churches all over the world, Eu já tive o privilégio de ir em igrejas em várias partes do mundo. all over, including Brazil. Várias partes, incluindo o Brasil. I've been to the church where Solomon's temple used to be. It's called the Dome of the Rock. It's a Muslim Eu já temple. fui na igreja onde hoje que está localizada onde o templo foi construído. É chamada em inglês Dome of the Rock, Doma da Rocha. I've been to the Church of the Nativity, where stands where Jesus was born. Eu estive na igreja Natividade, que foi construída no local onde Jesus nasceu. I've been to the Church of the Holy Sepulchre, where there's an empty tomb. Eu estive também na igreja do Santo Sepulcro, que é onde Jesus foi considerado que o local onde ele foi enterrado, colocado na sepultura. I've been to Notre Dame in Paris. Eu fui também lá na Catedral de Notre Dame, em Paris. I've been to Westminster Abbey in London. Eu fui lá na Westminster Abbey, lá em Londres. I've been to St. Paul's Cathedral in London. Eu fui na Catedral de São Paulo, lá em Londres também. I've been to St. Peter's Basilica Eu fui in na Rome. Basílica de São Pedro, lá em Roma. I've been to the National Cathedral in Washington, Eu D.C. estive na Catedral Nacional, lá em Washington. I've been to St. Patrick's in New York City. Eu estive lá em St. Patrick. And I've been to Moody Church in E eu Chicago. fui numa igreja que chama Moody, que fica localizada I've em been to the Chicago. Brooklyn Tabernacle Eu fui lá no Brooklyn Tabernacle, and na the igreja de Times Nova Square York. Church in New York E na City. igreja de Nova York, lá em Times Square. I've been to Thomas Road, Saddleback, Ele foi lá em Thomas Road, Saddleback, uma igreja Willow na Creek, Califórnia. Lakewood, Willow Creek em Chicago. Lakewood. North Point. North Point em Atlanta. In Baptist churches, I've been to Prestonwood, Bellevue, and Woodstock. E várias igrejas batistas em diferentes lugares que ele I've foi. been to First Baptist Dallas, Eu também estive na primeira igreja batista em Dallas. First Baptist Fort A Lauderdale, primeira igreja batista lá em Fort First Lauderdale. Baptist Jackson, Mississippi, Lá em Jackson, Mississippi. First Baptist Picayune, Mississippi, A primeira igreja batista
Yeah, Picayune. Picayune. Não. I've been to First and Second Baptist in Houston. Eu fui também na primeira e na segunda igreja batista em Houston. I've been to First Baptist Atlanta. Primeira igreja batista em Atlanta. First Baptist Jacksonville. Primeira igreja batista em Jacksonville. First Baptist Nashville. Primeira igreja batista em And Nashville. First Baptist Spartanburg. E a primeira igreja batista nesse lugar. Aí. And all of those churches, I just didn't catch You the didn't name. know it? I didn't catch the name. and all of those E em churches todas essas igrejas have one thing in common. tem uma coisa em comum. None of them contain God. Nenhuma delas contém o nosso Deus. We contain God. God dwells in us. Deus habita em nós. The same verse that says, the verse that Solomon wrote, the prayer said, O versículo que Salomão escreveu, a oração it diz: starts with a question: can God dwell on earth with man? começa com uma pergunta: será que Deus pode habitar na terra com I os think when homens? Solomon wrote it, it was inspired by the Holy Spirit when he spoke those Quando words. Salomão escreveu essas palavras, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. It was a foreshadowing of what was to come. Era como se fosse um relance daquilo que estava por vir. I think Solomon said it as a rhetorical question, a question that really has no answer. Eu acho que essa pergunta foi uma pergunta retórica, uma pergunta que não há resposta. He's saying, can God dwell with man? Of course not. Será que Deus pode habitar no meio dos homens? Claro que não. But we wouldn't say that. Mas nós não falaríamos Because isso. what Solomon couldn't clearly see, we have the opportunity to know today. Porque o que Salomão não pôde ver claramente, hoje nós temos a oportunidade de Can ver. God dwell with man? Será que Deus pode habitar com nós, homens? God Conosco? did dwell with man Deus habita com os homens. in the person of Jesus Christ. Na pessoa de Jesus, Ele habitou And no he nosso meio. dwells in us E Ele habita em nós, in the Holy Spirit. através do Seu Espírito Today, Santo. when we go to the worship center, Hoje, quando entrarmos ali no templo de we don't have to adoração, approach the worship center with fear. não temos que aproximar do templo com And we don't temor. have to be careful about the way we approach a temperamental God. E não temos que ter medo de aproximar de um Deus temperamental. Today, as we walk from here to the worship center, Então hoje, quando estivermos caminhando em direção ao templo de adoração, we take God with us there. nós vamos levar Deus conosco para aquele lugar. So what I want us to do today, O que eu quero que a gente faça então hoje, I want you to spend time when you're there praying. eu quero que você passe tempo lá orando. It's not simply a tour. Não é simplesmente um passeio, It's a prayer walk. é uma caminhada de oração. And I want you to pray that God will use this space E eu quero que você ore pedindo a Deus que use este lugar to draw the nations to himself. para atrair as nações para Ele. More people come to Central Florida than any tourist destination in the world. O maior número de turistas que a Flórida recebe, Orlando recebe o maior número de turistas do que qualquer outra localização. Could it be that God would use this place to Será? reach some of them? Será que Deus então usaria este lugar para alcançar algumas dessas pessoas? Let's pray to that end. Vamos orar para que isso aconteça. When you go to a seat and sit in it, Quando você então, quando chegar lá, fique de pé em frente de um assento. and you can appreciate how much more comfortable it is than the old seats we used to E ali have. você vai ver quão mais confortáveis os assentos são comparado com os últimos que a gente tinha. But more importantly, you Mas pray mais importante que isso, quero que você ore for the person who will be seated there. para as pessoas que estarão se assentando ali. That God will draw people to himself. Para que Deus venha atrair pessoas para si And that mesmo. people will come into that room Para que as pessoas, quando entrarem naquele and they will local, find comfort. que elas venham encontrar They will find consolo, hope. que elas venham encontrar a I want you to esperança. pray that this building Eu quero que você ore pedindo para que esse prédio, will esse be a templo, place where prodigals find acceptance. venha ser um lugar onde os filhos pródigos Where those encontrarão who os have seus wandered lugares. from God Aqueles que estão afastados, will caminhando find a longe place de to Deus, come home to. encontrarão o lugar, a casa deles. May this be a building that you're going to see now, Que este seja o prédio que nós vamos ver agora, where nos people próximos find instantes, acceptance and the grace of Jesus. onde as pessoas encontrarão a aceitação e amor em Jesus Cristo. So, Pastor, I want to read a few verses from Solomon's prayer, if Eu I queria ler can, alguns versículos da oração de Salomão. to kind of set up the trip. Are they going to go now over there? Okay. So, I'll read. Why don't you stand? Eu queria que todos ficassem de pé, vamos ler juntos.
para ele que ele põe na tela. Ok, fala para ele que ele joga. Vai ser no 2 Crônicas capítulo 6, versículo 19 ao 21 e o versículo 40. Yet have regard to the prayer of your servant, Ainda assim, atende à oração do teu servo and to his plea. e ao seu pedido de misericórdia. O Lord my God, Ó Senhor, meu Deus, listening to the cry and to the prayer that your servant prays before you, ouve o clamor e a oração do teu servo que o servo faz hoje na tua presença. and that your eyes may be open day and night towards this house, Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, the place where you have promised to set your name, o lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, and that you may listen to the prayer that your servant offers towards this place, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. and listen to the pleas of your servant Ouve as súplicas do teu povo and of your people Israel. e do teu povo de Israel. And when they pray towards this place, Quando orarem voltados para este lugar, and listen from heaven, e ouve desde os céus your dwelling place, o lugar da tua habitação. and when you hear, E quando o Senhor ouvir, forgive. perdoe-lhes. And now verse 40, Agora o versículo 40. now, O my God, Assim, ó meu Deus, let your eyes be open que os teus olhos estejam abertos and your ears attentive e os teus ouvidos atentos to the prayers of this place. às orações feitas neste lugar. Amen. Amém. Bem, nós vamos louvar a Deus com essa canção para que você venha do seu lugar, glorifique o Senhor com as suas ofertas e na caminhada de oração, vá orando, Espírito Santo de Deus, de todas aquelas bênçãos listadas por Salomão, há alguma, ou duas, ou todas que eu andei perdendo por causa de um pecado. Hoje eu aprendi na sua palavra que se eu orar ao Senhor, o Senhor ouvirá dos céus e perdoará. Então busque ao Senhor, é seu tempo de restituição, é o seu tempo de reconquista, é o tempo de orarmos por nossa igreja. Com certeza que este lugar seja o lugar onde as nações encontrarão o Senhor. Pode imaginar isso, 65 milhões de turistas todos os anos passam nessa cidade. Centenas de idiomas podem chegar aqui, conhecer o Senhor e voltarem para os seus países crentes em Jesus. Depende da minha oração, da minha consagração. Façamos isso agora. Sai do seu lugar, entregue a sua oferta, passe pelo departamento infantil, pegue as suas crianças e vamos para a caminhada de oração. Deus te abençoe, nos vemos ali no novo salão, já já, aleluia. Señor, tú es bom, tu misericordia es para siempre. Vamos a cantarlo. Señor, tú es bom, tu misericordia es para siempre. Señor, tú es bom, tu misericordia es para siempre. Todos sus povos se exaltarão, de geração te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei. Por tudo que é, te adorarei, te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei. Por tudo que é, recebo. Señor, tu es bom, cántalo. Señor, tu es bom, tua misericordia es para siempre. Señor, tu es bom, tua misericordia es para siempre. Todos sus povos se exaltarão, em geração te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei. Por tudo que é, te adorarei, te adorarei.
Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are.